Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, fica de pé ainda, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos estar lendo do 17 ao 21. Capítulo 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21. Amém, misericórdia, socorro, não achei. Fugiu Coríntios da minha Bíblia. Então tá, a palavra de Deus diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por vós exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhece pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Pai, nós queremos colocar a Tua palavra que foi lida diante do Senhor nesse momento. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Damos liberdade de ação ao Teu Espírito Santo, Pai, a nos colocar aquilo que precisa ser colocado em nossas vidas, a tocar os nossos corações. Mas pedimos, ó Deus, que todo espírito que se levante contra o conhecimento do Senhor, ó Deus, seja repreendido agora em nome de Jesus, Pai. E que possamos aprender com o Senhor através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, usa a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, querido. Hoje nós vamos estar falando sobre isso, nova criatura. Existe uma... Antes de eu até falar, gente, se Deus quiser, em nome de Jesus, essa semana nós vamos pôr uma porta de vidro aí. Aí o frio vai começar a diminuir um pouco. Amém? Tá muito frio, né? Oh, Jesus, nos ajuda. Eu quero falar sobre nova criatura. Existem algumas pessoas que dizem, antes de conhecer a Deus, nós éramos só criaturas. Mas agora, depois que nós conhecemos a Deus, nós somos filhos. Mas esse texto não diz isso. Esse texto diz que nós continuamos sendo criaturas, mas novas. Novas criaturas. Entendeu? Há uma diferença, sim. Todos são filhos, mas nem todos têm o mesmo pai. Nem todos têm o mesmo pai. Jesus uma vez repreendeu os fariseus dizendo o seguinte: vocês têm por pai ao diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Aquele que faz a vontade do meu pai, esse é filho de Deus. Então há uma diferença sim. É muito clara. Então uma vez me perguntaram, puxa vida, todos são filhos de Deus? Todos são filhos, mas nem todos são filhos de Deus. Então há necessidade de haver a revelação por parte do Espírito Santo na nossa vida, para a gente conhecer a Deus e sermos filhos de Deus, e nos transformarmos em novas criaturas. Eu penso que Paulo, quando estava escrevendo isso, ele estava querendo trazer luz a isso. Ou seja, nós precisamos de Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Tire Deus do homem o que sobra. Carnalidade, pecado, injustiça, só o que não presta. Mas eu não sou assim. Eu sou um bom cidadão, eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisa errada. Eu vou deixar com você, então. Todos nós carecemos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. E todos nós, um dia, vamos estar diante de Deus, nos encontrando com Ele, prestando conta da nossa vida. Deus nos deu a vida com um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Essa semana, na quarta-feira, eram 10:30 da noite, um casal muito especial de discípulos nos chamou no WhatsApp, dizendo: pastor,
Foi muito de Deus a célula hoje. Aconteceu algo maravilhoso lá naquele lugar. Deus moveu, um monte de coisa. Mas uma coisa me tocou. Que ela me disse: agora eu estou começando a entender. Disse, puxa, que bom. Glória a Deus. Agora eu estou começando a entender os propósitos. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente mesmo demora para entender. A gente demora para aprender. Veja, o que é essa questão do plano grandioso de Deus para os homens? Qual é esse plano grandioso que Deus tinha para os homens? A salvação. Deus planejou que todos os homens fossem salvos. Mas eu não estou perdido, como é que eu posso ser salvo? A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23. Todos os pecaram e separados estão da glória de Deus. E lá em 6:23 diz-nos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o grande plano de Deus era salvar os homens. Mas eu não creio nessa questão de Adão, mas nós temos por princípio seguir a Bíblia, e a Bíblia ensina sobre isso, que Deus colocou um casal no paraíso, chamado o homem Adão, e a mulher chamada Eva. E esse casal deu início ao plano de Deus. Deus chamou aquele casal e disse a eles, precisa falar? Disse a eles, vocês podem dominar sobre tudo. Vocês estão livres para viver nesse lugar. Porém, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não comam da árvore que está lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Certamente que o dia que vocês comerem isso, vocês vão morrer. Então ali houve uma direção dada por Deus. Deus estava vivendo com eles todos os dias. Era muito tremendo isso. E a gente pode recuperar isso. Todos os dias à tardezinha, Deus vinha conversar com Adão. E Adão prestava contas a Deus de tudo que ele fazia. Não que Deus é um patrão e Adão era o empregado. Não. O amor do pai conversando com o filho. Quando a gente chega em casa, é muito interessante. A mulher, ela precisa de 8.000 palavras em média por dia. 8.000. E o homem, cerca de 2.500. Por isso que às vezes tem tanto conflito, né? A mulher gosta de conversar. Aí a gente chega em casa, depois que tem filho, os filhos também têm lá as quantidades de palavras deles para falar, e a gente tem que ouvir. A gente tem que dar ouvidos. A alegria do pai é poder ouvir os filhos, ouvir a esposa. Claro, uma esposa sábia. Não aquela esposa que o marido está apontando lá no portão, ela já está gritando da porta, olha, o homem da luz já veio cortar essa luz aí hoje. Quem que aguenta viver com uma mulher assim? Lá em Provérbios diz o seguinte, viver com uma mulher rixosa é melhor viver sozinho no deserto. Imaginou, gente? A mulher é comparada a uma goteira. Você consegue dormir com uma goteira? Pensa nisso, bem numa latinha lá. Pim, pim, pim. Irritante, né? É isso que Salomão está falando. Que às vezes irrita mesmo. Então veja, por que eu estou falando isso? Porque Deus tinha prazer de se relacionar com eles. Deus é um Deus de relacionamento. E o homem é um homem que vive de relacionamento. Ninguém consegue viver na terra sem a outra pessoa. Se engane se você acha que pode. Você está equivocado, você está enganado. Todos nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Esse é o segredo do amor de Deus dentro da igreja. O relacionamento. Existem diferenças? Existem.
Existem problemas? Existem. Existem várias coisas, mas o amor é o que conduz esse relacionamento. Deve ser o amor de Deus. Por quê? O meu irmão está um pouquinho fraco. Qual é a minha atribuição? Cuidar dele para fortalecê-lo. Dessa vez eu agora estou fraco. O que eu vou fazer? Meu irmão vai cuidar de mim. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, melhor 2 do que 1. Porque 2 tem melhor paga. Porque 1 consegue derrubar 1000. E 2, 10.000. Imagine, gente. A força é muito maior quando a gente está junto com alguém. Junto com alguém. Isso serve para o casamento também. Esposo e esposa. O esposo tem a função de dar segurança para a esposa. Hoje é o dia dos namorados, né? É um dia extremamente comercial. Mas aproveite esse dia, esposo, noivo, namorado, para fazer algo de bom para sua namorada, para sua esposa, ou para sua noiva. Aproveite isso. Não seja levado pelo mundo, mas faça algo de Deus para ele. Pelo menos pegue na mão dele e ore por ele. Já vai ser algo de Deus. Então, a salvação era o propósito de Deus para os homens. Deus queria salvar. Por quê? Ele quer todo mundo perto dele. Ele quer os homens próximos dele. E eu digo para você, hoje, quando a gente olha para isso, muitas pessoas ficam confusas com isso. Ficam confusas. Veja, vamos falar. A sociedade perdeu os referenciais, gente. A sociedade hoje anda longe de Deus. Muito longe de Deus. Há algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, tinha virado hábito. Malucos, perturbados, entrando nas escolas e atacando crianças, matando crianças. Aí um dia eles foram questionar Billy Graham. Por que Deus abandonou a América? Foi essa a pergunta que fizeram para eles. E a filha dele foi num programa de televisão. Isso está no YouTube, você pode assistir. E eles perguntam para ela, por que Deus abandonou a América? Ela parou, respirou fundo e disse, não foi Deus quem abandonou a América. Foi a América que abandonou Deus. Por quê? Antigamente, as crianças na escola recebiam ensino bíblico. Hoje em dia não pode mais. Antigamente, as crianças tinham formação cristã. Hoje em dia já não mais. Ou seja, eles foram tirando Deus das escolas. Tirando Deus da sociedade. Na nossa sociedade também está acontecendo isso. E agora, pior, aqui no Brasil, eles estão tirando a autoridade dos pais. Estão tirando a autoridade dos pais. Através de leis diabólicas, terríveis. Veja, você não pode mais surrar seu filho. Não pode. Porque a lei diz que você não pode. Essa semana passada, a moça que trabalha lá em casa, foi muito interessante. Ela tem um filho adolescentezinho de 15 anos. E ela deu uma ordem para ele, e ele não obedeceu. Gente, ela não teve dúvida. Desceu o sarrafo nele. Mas desceu-lhe o reio nele mesmo, não teve dó não. Porque ele veio ainda para cima dela, porque ele está mais alto do que ela, avançou nela. Ela disse, nunca nenhum filho meu fez isso, não vai ser você o primeiro. Surrou esse menino, surrou. Aí ele falou que ia procurar o conselho tutelar. A criança de 15 anos. Ela disse, faça isso mesmo, eu vou te entregar para eles. Aí eles vão cuidar de você. Sabe por quê? Hoje em dia a sociedade acha que pode entrar na família e dizer o que você faz ou não. Os homens pensam que podem fazer isso. Entrar na sua casa e dizer, não bata na sua filha. Não bata, vocês não podem. Porque eu sou do conselho tutelar e vou lá e tomo o seu filho. Isso é um absurdo, gente. Sabe o que é isso? Fugir de princípios de Deus. Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios,
surre seu filho com a vara e livre a alma dele do inferno. Tinha uma senhora, eu não me lembro quem era, eu lembro que ela falou isso, que ela estava um dia dando uns petelecos no filho dela, dizendo assim, deixe eu bater em você do que os policiais amanhã ou depois, quando eles te pegarem, se você não se consertar. É meio radical, gente, mas é o que tem acontecido. Os filhos não estão obedecendo os pais e vão para a rua, desobedecendo, achando que lá eles podem fazer a mesma coisa que eles fazem em casa. Só que daí o que acontece lá na rua? Existe lei. E daí o policial desce a borracha no meu filho. É assim que funciona. Eu não posso bater, o policial pode. Veja que valor invertido. Gente, eu quando era adolescente, eu me lembro até hoje, nós estávamos saindo da casa de um irmão da igreja, tinha assistido um filme, nós estávamos em 3, eu, meu irmão e um amigo. A gente fez a curva lá no Parigô de Souza, fez a curva para ir na reta de casa, a polícia. A viatura encostou. Os 3 aí, mão para cima. Nós, tremendo de medo, tinha acabado de sair da casa do irmão lá. Põe a mão na viatura aí. Vieram bater geral e tal. O rapaz me deu um telefonema na orelha. Eu não tinha feito nada, gente, mas ele me deu um pedala Robinho que eu fiquei escutando o apito uns 3 dias. Ele falou assim, ó, vocês não eram para estar na rua, molecada. Vocês eram para estar em casa. Vocês são tudo de menor, o que estão fazendo aqui? E o que você vai explicar para eles se o que a gente dissesse eles não iam concordar? Então, é melhor apanhar da mãe. Digo para você. Minha mãe batia muito na gente, mas eu preferia apanhar dela do que daquele mala sem alça que me deu um pedala Robinho. E eu fiquei escutando o apito na minha orelha. Então, gente, a sociedade está deixando Deus de lado. As leis estão sendo criadas para isso. Existe um grupo terrível que querem fazer com que a família seja destruída, gente. Que os valores de família sejam destruídos. Existem leis tramitando no Congresso que o teu filho nasceu homem, mas ele não pode ser chamado de menino. Por quê? Porque ele tem garantia de gênero. Gente, o que é isso? A tua filha menina não pode ser chamada de menina. Essa é a lei que está tramitando lá no Congresso, gente. É isso que nós temos para viver daqui para frente. Coisas terríveis. Você já pensou? Você acha que o moleque tem condição de decidir o que ele quer ser ou não ser? Se eu, pai, instruir ele, ele vai ser homem. Se eu, pai, ensinar ele, ele vai ser homem. Se eu, pai, ensinar minha filha, ela vai ser uma menina. Eu tenho isso na minha mão, a autoridade que Deus me deu. Não foram homens. Foi Deus quem me deu para criar meus filhos. Então veja, a sociedade vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. Eles são tão contra o casamento, tão contra, que querem casar. Eu acho tão engraçado isso, né? Você já pensou? É um contrassenso. Eles odeiam o casamento do homem e da mulher, mas eles querem casar. Homem com homem, mulher com mulher. Eles querem estabelecer o casamento e que a gente reconheça o casamento deles. Gente, a palavra de Deus diz o seguinte, que isto é confusão. É um negócio esquisito, gente. Que fruto tem de um casamento assim? Pergunto para você. Nenhum, né? Ok. Primeira coisa que Paulo fala, que se a gente estiver em Cristo, nós vamos nos transformar em novas criaturas. O texto diz o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você quer viver novidade de vida? Você quer viver uma nova vida? Você quer viver com Jesus? Venha. Ele vai te dar essa possibilidade de você viver uma nova história. De você viver uma nova história. Quer dizer que você vai esquecer dos seus problemas para trás? Não.
Quer dizer que agora você tem Deus para te ajudar a resolver os teus problemas. Entendeu? Deus vai te ajudar a vencer aquelas dificuldades. Sozinhos é mais difícil, com Deus é mais fácil. Mais fácil. Deus nos ajuda, Deus nos apoia, Ele está do nosso lado. Como? Através da vida do meu irmão, através da vida da minha esposa, através da vida do meu discipulador, através da vida do meu pastor. Deus se manifesta de várias maneiras. Às vezes você está indo para o trabalho, escutando uma música no carro e Deus fala com você. Já aconteceu comigo muitas vezes assim, de Deus falar comigo assim. Às vezes eu estou ouvindo uma pregação no carro, Deus fala comigo. Então Deus fala de várias maneiras. Mas a gente precisa estar ligado com Deus para poder ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar. Amém? Então, essa é a questão. Uma nova criatura. Volto a falar de propósitos. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Eu não sei qual é o meu, mas eu vou te dizer 2 que são gerais. O primeiro grande propósito que você tem na vida é adorar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Como que a gente adora a Deus? Com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Esses dias atrás, já faz uns 3 meses atrás, o Wilton estava até comigo naquele dia no almoço. Eu trabalho, gente, numa grande rede de supermercado e a minha atribuição é fazer compra. É um emprego que qualquer mulher gostaria de ter, fazer compra. E eu faço muitas compras, e compras grandes. E a gente se relaciona, conhece pessoal de outras redes. E eu conheci uma moça de uma outra rede menor. E ela me pediu ajuda para indicar uma situação para baixar a despesa delas com material químico, para tratar piso, para laboratório, para essas coisas assim. E eu indiquei uma empresa e eles foram visitar ela. E eles chegaram lá no lugar, ela disse o seguinte para eles: se foi o Samir que indicou, a gente confia. Você lembra disso? Eu pude agradecer a Deus, gente. Eu não sou ninguém. Mas eles nem me conhecem lá na outra rede, pessoalmente. Mas eles me conhecem de ouvir falar. Eles sabem das coisas que eu tenho feito. Porque as notícias correm, gente. Tanto coisas boas que você faz, quanto as coisas ruins. As coisas ruins correm mais rápido, infelizmente. As coisas boas menos, mas também correm. E N vezes, gente, N vezes, da gente ouvir proposta indecorosa no sentido de, eu posso te dar por fora 5% dessa compra. Algumas vezes isso aconteceu. E eu dizia para a pessoa, puxa vida, eu não sei o que falaram de mim para você, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero dizer para você uma coisa. Você falou isso para a pessoa errada. Eu não faço isso. Não sou dado a essas coisas e mais. Se você quer ajudar, dá isso na compra que a empresa vai fazer para a empresa de desconto. Precisando de dinheiro? A gente sempre está, gente. Mas eu não negocio a minha vida. Sabe por quê? Se eu pegasse o valor de alguém, o que eu ia fazer? Amarrar a minha vida àquela pessoa. E se eu quisesse tirar aquela pessoa algum dia, o que ela ia fazer? Me ameaçar. E dizer, você não pode comigo. Você está comigo. Diferente do diabo ou não? Ele vem com propostas para a gente todos os dias. Se você ouvir e aceitar, ele tem autoridade sobre sua vida. Ele tem autoridade sobre sua vida. Então não dê autoridade para ele. Diga não. Diga não. A palavra de Deus lá no livro de Pedro fala sobre isso. Resistir ao diabo e ele fugirá
de vós. Ele sabia do que estava falando, ele tinha vivido isso na vida dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não dê oportunidade, não dê lugar ao diabo, não dê. Você é uma nova criatura, com um propósito restaurado. Qual é o segundo propósito? O primeiro é adorar a Deus, e o segundo, vocês sabem? Esse é geral, todo mundo tem esses propósitos. Qual é o segundo? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Um de cada vez para não ter. O segundo é falar do amor de Deus para as pessoas. É transmitir o amor de Deus para os outros. Esse é o segundo propósito que nós temos, geral. Ou seja, Deus me alcançou. Eu fui alcançado, eu quero alcançar outros através do amor de Deus. Então fale do amor de Deus para as pessoas. Não deixe de falar. Um dos propósitos nossos, geral, é falar do amor de Deus. Como é que tem sido isso? Você é o famoso agente secreto? Pega a Bíblia, esconde, daí quando acontece alguma coisa, você chega na escola e diz assim, ah, legal, eu também sou crente. Agente secreto 007, ó, fica tranquilo. Não, gente. Não quer dizer que você vai ser aquele sarna, sabe aquele chato, purgante, que ninguém gosta. Não é isso. Você tem que ser uma pessoa agradável. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo para as pessoas. E você tem que ser uma pessoa que tem uma posição. Aqui é a diferença. Estão fazendo alguma coisa errada na rodinha. Você chega e a conversa tem que mudar. Por quê? Porque eles te respeitam. Eles sabem da tua posição em Deus. Entendeu? Você tem que fazer eles ficarem sem graça. Porque você está cheio da graça. Entendeu? Mas não é antipatia. Pelo contrário. É você devagar alcançar a vida deles. Com o teu testemunho. Esposa, esposo, ganhe seu esposo, ganhe sua esposa através do teu testemunho. Que ele sinta o bom perfume de Cristo. Que ela sinta o bom perfume de Cristo através da sua vida. É bênção. Bênção de Deus. Segunda coisa. Nós precisamos reconhecer a Deus nas nossas vidas. Reconhecer a Deus. A gente reconhece a Deus através de uma atitude, aceitando o amor dele, não resistindo ao amor, se rendendo ao amor de Deus. Eu reconheço Deus na minha vida. E o reconhecer a Deus é dizer, eu não posso viver sem Ele. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. A gente conhece várias pessoas. Nossa, muita gente. E eu digo para vocês, a pessoa mais difícil às vezes de reconhecer o amor de Deus é uma pessoa que é extremamente boa, extremamente correta. É a pessoa mais difícil. Sabe por quê? Porque ela já se basta. Ela já é boa o suficiente, ou seja, ela não precisa de Deus. Agora, aquele vida torta como eu, esses são os primeiros a vir. Por quê? Porque nós precisamos muito de Deus. Eu sempre digo isso para vocês. Deus me salvou na hora certa. Porque se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim. Não sei. Eu sei que muitos colegas meus moram hoje no endereço fixo. Embaixo da terra. Morreram. Porque violência, porque droga, porque isso, porque aquilo. Não viveram. Então eu digo para você, reconhecer a Deus é saber, eu preciso de Deus. Não posso viver sem Ele. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. A terceira coisa, gente, é você se tornar um embaixador de Cristo.
para transmitir a mensagem. Eu tenho um testemunho de um pastor, hoje ele está bem velhinho, já está até aposentado. Mas ele contou isso e eu pude glorificar tanto a Deus. Uma moça da igreja, que era pastora lá da igreja dele, era casada com um moço, e esse moço tinha uma autopeça numa outra cidade. E o abençoado andou mexendo com peça da Robalto, recebendo peça roubada. O que aconteceu? A polícia foi lá e o bichão foi preso. Foi preso. E esse pastor um dia colocou o melhor terno. Gente, ele contando isso é hilário, eu fico maravilhado. Ele disse para ela e para as filhas: eu vou lá ver seu pai. Pastor, hoje não é dia de visita, o senhor não vai conseguir entrar. Deixa comigo. Vestiu o melhor terno dele, pegou a bolsa dele, a mala dele executiva, bem bonito, pegou o carro, desceu a serra, foi para Joinville. Chegou no presídio, gente, ele tinha um carrão, acho que era um Versalhes. Na época era um carrão, né? Hoje em dia, Deus o livre, né? Mas ele chegou naquele lugar. Gente, ele contando, você fica maravilhado. Ele chega na porta do presídio, o portão se abre. Ele vai, se apresenta na portaria e ele diz: eu vim visitar o fulano de tal. Aí ele fala, o cara do presídio: o senhor é o quê? Eu sou o embaixador. Aí o cara fala para o outro: eu sabia que ele não era pouca coisa. Eu sabia que ele era importante. O senhor pode entrar. Entrou. Gente, ele entrou. Foi lá, daí chegou na outra recepção, onde tem o lugar onde estão as celas, e se apresentou. A mesma coisa. Eu vim visitar o fulano de tal. Ah, é? E o senhor é quem? Eu sou o embaixador. Ah, pois não. Ele está trabalhando lá na cozinha. E aonde é a cozinha? Levaram ele lá na cozinha. Gente, é muito engraçado. O homem está lá lavando umas panelonas. Daqui a pouco ele ouve atrás dele o nome dele: fulano. E ele para e olha e diz: não estou acreditando, essa voz é do pastor fulano de tal. Ele diz: aqui, filho, eu vim aqui te visitar. Eu vim aqui te visitar. E eles sentaram, e eles conversaram, e ele falou para ele: olha, as tuas escolhas levaram você a chegar neste lugar. As tuas escolhas. A sua esposa está lá chorando, suas filhas chorando, orando por você. Eu vim para te dizer isso, que Deus ama você e quer mudar essa história da tua vida. Quer mudar. E aquele homem ficou constrangido, gente. Ele ficou mais ou menos 1 hora conversando com ele. Olha só, não era dia de visita, não tinha nada programado, ele fez tudo. Aí agora é mais hilário ainda, gente. Terminou a visita, ele sai, as portas vão se abrindo, e ele chega na última portaria, a primeira, na verdade. E os caras perguntam para ele assim: o embaixador, de que embaixada o senhor é? Sabe o que ele fala? Daquela lá de cima. Aí o cara disse de novo: eu falei para você que ela era mais importante ainda. E ele vai embora, gente. Abre o portão, ele entra no carro, sobe a serra e vai visitar a família. Eles não acreditam. Por quê, gente? Ele assumiu aquilo que a Bíblia diz: eu sou embaixador. O que o embaixador faz, gente? Ele representa a nação a quem ele pertence em outra nação. Eles têm o quê? Eles têm liberdade e autonomia, e a lei daquele país não está sobre ele. Ele está acima da lei do país aonde ele está. Gente, isso é profundo.
Paulo sabia o que ele estava dizendo quando ele nos chama de embaixador. Não são as leis dos homens que vão mudar a minha forma de pensar, porque eu sigo a palavra de Deus. Eu sigo o que Deus diz que nós devemos fazer através da palavra de Deus, porque eu sou embaixador do reino dos céus. Maravilhoso isso, gente. Maravilhoso. Você vai visitar por exemplo, um exemplo. Aconteceu um problema com um brasileiro no Japão. Quem é responsável pelo brasileiro do Japão? Quem? A embaixada do Brasil no Japão. Aconteceu um problema lá no Iraque com um brasileiro. A embaixada brasileira no Iraque é responsável para cuidar da vida dele. Gente, Deus nos tem dado a autoridade para viver nessa terra. Se as pessoas estão sofrendo, você tem condição como embaixador de ajudá-la, de acudi-la, de auxiliá-la a sair daquela situação. É muito tremendo isso. É muito tremendo. Quem pode ocupar o cargo de embaixador? Como? Todos. 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 Todos que se posicionarem como embaixadores. Então, lá na sua célula, você é o que lá? Embaixador. Ali é uma Alcance as pessoas para a sua célula. Deus vai abençoar muito as nossas células, eu creio nisso. E para concluir, gente, o versículo 21 é maravilhoso. Maravilhoso. Aqui mostra realmente o plano de salvação de Deus. Ele diz o seguinte: Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecado por mim e por você, por amor a mim e a você, para que nós conhecêssemos a justiça de Deus. Justiça de Deus. Deus é um Deus justo, isso faz parte do caráter de Deus. Mas Ele não tem prazer em condenar o homem. É diferente. A justiça de Deus se faz quando Ele manda o seu Filho morrer por nós. Esse lugar de morte era meu e era seu, mas Jesus tomou para nos dar a vida. A vida que nós vivemos agora, então, a quem nós devemos? É Ele. É Jesus. Nós somos comprados por amor de Deus. Esse é o plano de salvação. O homem saiu do propósito. Deus manda Jesus para pôr de novo o homem no propósito. Agora você pode normalmente chegar diante de Deus e conversar com Ele todos os dias, como fazia Adão. Você pode chegar lá e contar todas as coisas da sua vida, ouvi-lo. Eu fico pensando Adão, gente. O pastor Cláudio Duarte fala até um negócio que é engraçado. Adão estava dando nome para todos os animais. Todos os animais que estão hoje aqui, quem deu nome foi Adão. Por quê? Porque ele desfrutava de 100% de capacidade de pensamento. Quantos por cento é hoje a nossa capacidade? Um bem dotado, 3%. E com 3% fazem já o que fazem, imagine 100% de capacidade de pensamento. Veja, a girafa não tem cara de girafa? O elefante não tem cara de elefante? Foi Adão que deu o nome. Aí o pastor Cláudio conta, é engraçado aquilo. Ele olha para Adão e vê assim: Adão, você está muito felizão, muito resolvidão, muito alegrão.
Vai dormir que eu vou te arrumar um problema. E da costela dele vem a Eva. Mas é brincadeira, gente. Sabe por que é brincadeira? Primeiro Deus fez o rascunho. Escuta isso. Primeiro Deus fez o rascunho. Depois a obra-prima. Ah, eu tenho que ganhar o crédito, senão eu vou dormir no sofá de noite. O rascunho vem primeiro, depois a obra-prima. Mas veja como que Deus é. Ele faz tudo perfeito. Por quê? Por que os animais passaram por Adão? Porque ele viu que um tinha semelhança com o outro e ele não. Aí, quando Deus põe anestesia no Adão, depois de umas 2, 3 horas de anestesia, ele acorda. Quando ele acorda, gente, ele olha e vê aquela mulher na frente dele. O pastor Cláudio disse que ele festejou, foi para a galera e ficou um monte de bicho sem ser catalogado. Esqueceu da bicharada. Que agora ele tinha o que fazer, né? Cuidar da Eva. Oh, maravilha! Veja como Deus é bom. Fez tudo as coisas certas, bem organizadas. Ou seja, o casamento é bênção de Deus, gente. O casamento é bênção de Deus. É para ser bênção para a esposa, para o marido. Se não está sendo, tem alguma coisa que não está certa. E precisa acertar. Precisa arrumar. Às vezes, a gente precisa aprender a ser humilde e baixar um pouquinho a bola. Não achar que eu sou o dono da verdade e que o outro tem que se curvar e ponto final. Está errado isso, gente. O casamento é uma contribuição de um para com o outro. Adão tinha algum problema? Não. Por isso que Deus deu a mulher para ele. Tem muita gente cheia de problema querendo achar uma esposa para o quê? Resolver os seus problemas. Tem muita menina procurando um homem perfeito. Eu vou dizer para você, quando você achar, deixe ele em paz, coitadinho, ele não merece. Esse é o problema do casamento, são 2 sanguessugas querendo se juntar, 2 carrapatos, um querendo tirar do outro e não querendo dar. E o segredo que Jesus nos ensinou é melhor dar do que receber. Porque ninguém que dá fica sem receber. Porque de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Quer colher amor? Plante amor. Quer colher honra? Plante honra. Quer colher respeito? Plante respeito. Quer colher chamego? Lave a louça para a esposa. Nesse frio ainda, coitadinha dela, aquelas mãozinhas frágeis. Ou, pelo amor de Deus, instala um aquecedor na torneira, abençoado. Então, faça alguma coisa que agrade seu cônjuge. Faça algo para surpreendê-lo. Não é, pelo amor de Deus, chegar no fim do mês com a conta do cartão. Fiz algo para surpreender meu marido, pastor. Está aqui a conta do cartão. A conta do cartão está dobrando a folha, né? Aí você vai ver, meu Deus do céu. Porque, olha, só uma vírgulazinha aqui. Cuidado com o cartão, gente, de crédito. É a maior armadilha que existe. Vai nos Estados Unidos para ver se existe crédito no cartão deles. É só de débito. Por quê? Porque isso é um laço para nós, gente. É um dinheiro que nós não temos, que nós vamos gastar. O que vai acontecer um dia, você vai ter que... E daí o cara vira teu sócio. Volte e meia, meu sócio ficava me ligando. E daí, sócio? Como é que tá? Eu dizia, beleza, tô tranquilo, favorável. Mas não tenho dinheiro. Por quê? Porque eu gastei errado. E aí vem a cobrança. Graças a Deus por esses dias, o meu sócio, eu liquidei com ele. Disse, sócio, beijinho pra você.
Acabou a nossa sociedade. Cuidado com a armadilha do cartão. Isso gera problema no casamento. Falta de dinheiro também. Então, por isso que a gente precisa ser bem organizado. Bem organizado. Ajude seu esposo, ajude sua esposa. Se a sua esposa é uma bênção e não pode ver nada que quer comprar, você casou com uma centopeia que tem 69 sapatos e ainda olha para você e diz assim: amor, eu preciso de um sapatinho novo para combinar com essa roupa. Aí você abre o guarda-roupa, tem aquela montoeira de sapato, meu Deus, mas será que nenhum encaixa? Não, olhe só como é diferente o homem da mulher. A mulher diz assim, tem um casamento, ó, casamento. Querido, eu não tenho roupa. Aí você vai no guarda-roupa dela e não entende essa frase. Mas como não tem roupa, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Mas é que você precisa entender a forma da mulher pensar. Ela não pode repetir um sapato. Ela não pode repetir um vestido. Ela não pode repetir nada. Por quê? Porque a irmã fulana de tal, o homem não está nem aí. Você quer ver uma diferença? Se o cara for com uma camisa azul e o amigo dele chegar com uma camisa azul na mesma festa, o que eles fazem? Cara, que legal, velho! Você tem um bom gosto, velho! Eu também, cara! Isso aí! Agora veja o que acontece quando uma mulher chega num casamento e tem uma fulana com o mesmo vestido. Me leva embora para casa. Me leva embora para casa que eu vou trocar de roupa. Eu não posso conceber isso. Não é a Jane, tá? A Jane é uma benção. Mas é isso que ela faz. Por quê? Já pensou? Vão dizer que nós estamos de par de vaso? Porque a mulher não se veste para o homem. Esse é o problema. Ela se veste para as outras mulheres. E aqui é o problema. Aqui é o problema. Ao invés de você querer agradar o seu homem, você quer desfilar. Cuidado. Cuidado, porque isso é laço também. Porque você não tem dinheiro, mas você tem crédito no seu cartão. O que você vai fazer? Não vai hesitar. Vou fazer em 12 vezes. Mas o teu compromisso já está entupido de coisa para você pagar. E aquelas 12 vezes não cabe. E aí, o sócio vai te ligar. A palavra de Deus diz em Provérbios o seguinte: se você deve para alguém, aquela pessoa que você deve passa a ser o seu senhor. Senhor, que dificuldade. A ninguém nada deveis, a não ser o amor. Outro texto. Você não deve ter emprestado, você deve ter para Aleluia. O que esse texto quer dizer? Sejam prudentes. Guardem. Tenham depósito, tenham reserva. Porque um dia vai chegar a dificuldade. E aí o que você vai fazer? Abrir o seu depósito onde tem a sua reserva e usar. É para isso que serve a reserva. Amém? Então veja, um homem que não conhecia o pecado se torna pecador por mim e por você. Esse era o plano de Deus, nos salvar, nos reconciliar com Deus. Ou seja, nos ligar novamente a Deus, para que você possa viver uma vida nova, onde as coisas velhas passaram e você começa a escrever uma nova história. Amém?